salve, nerd fanfarrão! Essa animação feita por fãs conta a história de Bardock, o pai de Bardock, ou seja, o avô de Goku. Porque ninguém nunca conta a história do vovô Gohan. Com o primeiro episódio chamado A Vingança do Imperador, a história começa um século antes da destruição do planeta Vegeta, com os guardas do Imperador sendo assassinados. E quem é o responsável por isso é um ancestral do Freeza, e que foi lá encher o saco só pra encontrar alguém forte. E diz estar decepcionado porque não encontrou ninguém. E então quem manda o seu capanga, o Apollo, se encarregar do inseto. Então esse alien parecendo um sapo de armadura rosa dá um socão no imperador do planeta Vegeta e mata ele só com um golpe. E aí o alien fumante, que com certeza comprou o cigarro na terra, joga essa merda em cima do defunto. E tudo isso acontece na frente do seu filho, que vem remoendo essa lembrança por todos esses anos. Impressionante como todo mundo tem a mesma cara, não é? E é então que ele jura vingança diante da morte do pai. Depois de 30 anos desse ocorrido, ele finalmente vê uma chance de cumprir essa promessa. É então que os soldados dele dizem que encontraram o Saiyajin que ele estava procurando. O seu nome é Bardock. E ele está no Monte Crepúsculo. E dizem que ele é extremamente poderoso. Eu não sei se eu gosto muito dessa ideia dos ancestrais do Goku serem tão poderosos assim e alcançarem a transformação de Super Saiyajin. Tudo bem que casa com a ideia das células S, que são células presentes na maioria dos Saiyajins, que são essenciais para sua transformação em Super Saiyajin e que são passadas geneticamente. A quantidade de células S que um Saiyajin recebe é proporcional ao poder dos seus pais. Por isso que o Gohan consegue se transformar mais cedo que o Goku, e o Goten se transformou ainda mais cedo, porque quando o Goku teve ele já tinha uma quantidade enorme de células S. Mas a questão é o seguinte, eu acho muito legal a questão do Goku ser de classe baixa e ter conseguido seus poderes mais por mérito do que por genética. Mas tudo bem, acho que uma coisa não interfere na outra. E a questão aqui é que Bardock não é nem poderoso. É dito que nenhum Saiyajin registrado alcançou tais níveis de poder. Então que sabendo disso, o Imperador já fica todo doido e manda o seu soldado mais poderoso, Zephyr, ir buscar esse Saiyajin. O Zephyr é quase como um Vegeta para essa série, no sentido de ser um Saiyajin extremamente poderoso e muito orgulhoso de ser da elite. O soldado mais top do Imperador. Zephyr, lógico, já vai com a intenção de mostrar pra todo mundo que não existe nenhum Saiyajin mais poderoso do que ele. E então vemos uma versão do Bardock criança. Ele admira muito seu pai e queria treinar com ele. Mas como Bardock sempre dá um perdido no filho, ele resolve treinar sozinho. É aí então que Bardock é encontrado por Zephyr, que pergunta sobre o paradeiro do seu pai, pois precisa conversar algo urgente com ele. Bardock acaba falando onde o seu pai está. Ah, ele tá ali embaixo. A propósito, o canal que fez a voz em português é esse canal aqui. E o canal que criou essa animação é esse canal aqui. E o cara é muito bom. E faz animações não só do Dragon Ball, mas também do Saitama, Superman e batalhas de crossovers. Confere lá. E Zephyr chega até o local. Só que, mano, o Bardock nem se vira pra falar com ele. Tá me ignorando? Então vai pro inferno, maldito! E aí então que Bardock dá um pouco de atenção, defendendo o ataque só com uma das mãos. Zephyr diz que ouviu falar que ele é muito poderoso e que ele chegou até lá só pra conferir isso. E como é que Saiyajin confere isso? Caindo na porrada. E é então que os dois se preparam e aumentam seu Ki. E é nesse momento que nós vemos que por alguns segundos Bardock quase se transforma num Super Saiyajin, surpreendendo Zephyr. E mano, o cabelo do Bardock lembra muito do Raditz. Já dá pra entender quem o Raditz puxou na família. Não sei se isso foi proposital, mas ficou bem interessante. Mano, olha o impacto da força do golpe dos dois. Então que a porrada começa a comer solto. E a luta está bem equilibrada, com Bardock torcendo demais pro pai dele vencer aquela luta. Zephyr toma um bicudão e não sei como ele não quebrou a perna na aterrissagem. E lá vem uma rajadona logo na sequência. Cara, a animação está muito impressionante. É destruição pra lá, destruição pra cá, as cores estão bem vivas e o efeito dos impactos e da fluidez é impressionante. Parece mesmo que você está vendo Dragon Ball Z oficial. Principalmente se comparar com o começo do Dragon Ball Super, né?
Então que a luta termina por alguns minutos. Então que Zephyr finalmente diz o que ele veio fazer ali. Ele diz que o Imperador quer conhecer Bardock pessoalmente. Bardock não entende o porquê que o grande Imperador ia querer ver ele. Talvez ele não tenha noção do quanto que ele é poderoso. É então que Zephyr comete um erro gigantesco. Ele pensa que é uma boa ideia provocar o cara. E é então que ele diz que Bardock bate feito uma criança. E olha só o que acontece. Mano, que soco! Olha o impacto na cara do coitado. E é nocaute, pra alegria do Bardock. E é então que Bardock se encontra com o Imperador. E fica impressionado dele ter derrotado com facilidade o melhor soldado que ele tinha. E o Zephyr aqui com band-aid na cara. Bardock respeita muito o Império e o Imperador. E diz que está lá para servir ele. Então que o Imperador diz que há muito tempo eles foram atacados por um monstro chamado Lord Berg. E ele planeja voltar para aterrorizar o povo dos Saiyajins. Só que os caras vão atacar antes. E é aí que Bardock entra. Então, amanhã mesmo, eles, Zephyr, vão se encarregar dessa missão. E, mano, o Imperador já tá precisando tomar os remédios e os calmantes dele. Que ele já está ficando louco só de pensar que ele poderá se vingar do cara que matou o seu pai. Mesmo que seja através dos seus soldados. Apesar desse cara se chamar Imperador Vegeta, ele provavelmente não é o pai do Vegeta, e sim o avô dele. Isso se deve porque encontramos muito na internet a informação de que o Rei Vegeta é o Rei Vegeta III. Ou seja, com o Vegeta que nós conhecemos sendo o quarto da linhagem real a usar o nome Vegeta. Então esse da animação provavelmente é o segundo e quem faleceu é o primeiro. É então que o dia chega e os dois estão prontos para ir. Mas então eles são avisados sobre aquele alien azul fumante. Ele é conhecido como Juja. E o desgraçado pilantra servia ao pai do Imperador. Mas no final ele traiu os Saiyajins. Zephyr comenta que sabe que foi ele que forneceu essas armaduras para os Saiyajins. Ninguém sabe ao certo quais são as suas intenções. E esse cara é antigueira. Ele diz que teria idade suficiente para ter conhecido Yamoshi. Para você que não sabe, Yamoshi, canonicamente, é o Saiyajin que conseguiu se transformar em Super Saiyajin muito antes de Goku ou qualquer outro Saiyajin. E provavelmente dali que surgiu a lenda. Apesar de ser da raça guerreira, ele era conhecido por ter um coração justo. Ele e seus 5 companheiros começaram uma rebelião contra os Saiyajins. Mas ele foi encurralado e apesar de conseguir se transformar no Super Saiyajin, eventualmente ele ficou esgotado e foi derrotado. Porém, o seu espírito continua a vagar, procurando por 6 Saiyajins de corações justos para que eles criem juntos um novo salvador, Deus Super Saiyajin. É então que os dois guerreiros partem e chegam no mundo congelado, onde seria o seu destino. Um dos capanguinhas fazendo vigia. Parece aquele otário das forças especiais, Ginyu. Acaba percebendo as 2 naves chegando. E não foi só ele. Alguém com a visão além do alcance também percebeu a chegada dos Saiyajins. Enquanto isso, o Imperador está tendo uns BOzinhos com o Bardock, que foi lá encher o saco, driblou a segurança e está perguntando do pai dele. As partes de Bardock servem como alívio cômico. Ele fica que nem um pivete enchendo o saco fazendo uma pá de pergunta pro Imperador. Cara, e é muito legal ver que o Lord Berg deu para todos os seus funcionários aquele troço voador que o Copas usa no Super Mario World, porque aqui só tem os chefes. É então que o Juja compartilha pro pessoal a visão que ele teve da chegada dos 2 Saiyajins. Só que aí que vem a revelação. Ele diz que um deles é descendente de Yamoshi, que provavelmente é o Bardock. Ou seja, Goku é descendente de Yamoshi, pelo menos nessa animação. Então que o Lord Berg manda o Cenourinha com o Moicano Branco, o comandante de Ryo, ir lá eliminar os intrusos. Enquanto isso, o Berinjela diz pra Bardock que ele não devia estar ali. E é então que o comandante de Ryo chega até onde eles estão. E mano, a nave do Copas é rápida, hein? Então que os caras já começam a trocar vários elogios. Trouxe seu rabo aqui só pra me ver, foi? É bem observador para um macaco imundo. A propósito. E é então que a porradaria já começa. E o comandante ali não tá de brincadeira, não. Desce o cacete em Bardock, que consegue revidar sem nenhum tipo de problema, o que deixa o Berinjelinha em pânico, pois de acordo com ele, ele nunca tinha visto ninguém lutar de igual para igual com o seu comandante. Cara, não tem como, tem que elogiar demais a qualidade da animação. A luta não deixa a desejar nada, e toma cotovelada no peito. Esse comandante aí é poderoso pra cacete, bate na montanha, mas já se levanta, cheio de pose, parecendo o todo-poderoso. Já manda um rajadão que até parecia perigoso, mas Bardock se defende muito bem. E aqui vemos que Zephyr
ficou com hepatite na viagem. Provavelmente ele é o ancestral mais antigo dos... Ele e Bardock acabaram se perdendo um do outro enquanto chegavam nesse mundo. E apesar de Bardock ser poderoso, é necessário os dois juntos nessa missão para eles conseguirem ter sucesso. Conforme a luta vai se desenrolando, Bardock está cada vez mais chegando perto de se transformar em um Super Saiyajin. Eu falei zoando porque os caras nunca fazem a animação do vovô Gohan. Ou uma história do Mestre Kami jovem, do Mestre Karin, do Kami-sama ainda jovem, de repente lutando com o Garlic Jr. Porque acho que os caras não eram tão poderosos assim. Então não daria pra fazer combates no nível Dragon Ball Z. E foi onde a série ficou muito famosa. Então se for pra falar do passado, a melhor opção mesmo é contar a história dos Saiyajins. Você pode criar inúmeros personagens novos e manter esse nível de combate aí. Zephyr pensa em estar sozinho, mas ele é atacado com tudo pelo Apollo, o sapão que matou o pai do Imperador. Já recebe ele só na pancada. Enquanto isso, a luta do comandante Deril contra o Bardock está bem equilibrada. Só que aí a gente começa a perceber que o comandante começa a ter vantagem na batalha, usando golpes cada vez mais fortes e técnicas mais destrutivas, levando ele a derrotar o Bardock. Pelo menos era isso que ele pensava, porque Bardock se recupera, finalmente consegue se transformar no Super Saiyajin. E então vocês já imaginam, a diferença entre os dois começa a ficar brutal. Mano, olha esses socos que os caras dão no Dragon Ball. Como que não fica a coluna? O cara nem devia andar depois disso. E é então que, pra não perder, o comandante carrega toda a sua energia em um golpe devastador. E ele diz que se tiver que destruir metade do mundo só pra transformar esse Saiyajin nojento em pó, ele o fará. E é então que ele arremessa o seu golpe. Bardock não parece estar impressionado. Já manda um rajadão de energia que, parça, atropela o poder do cara. Nem parecia que tinha nada ali. O cara sai todo queimado e Bardock ainda vai pra cima. É então que o seu irmãozão sente o perigo e sai voando em alta velocidade pra tentar ajudar o seu irmão. Bardock estava indo muito bem, quando de repente ele perde a transformação. Ao que tudo indica, ele não consegue controlar muito bem. É então que o Apollo chega e já começa a espancar o Saiyajin. Então ele usa aquele rabo de cavalo que estica, prendendo o braço de Bardock. E ele já mete uma joelhada bem no peito do cara, que destrói a sua armadura. Bardock cai no chão. Apollo diz pro seu irmão que ele deveria ser mais cuidadoso. Apollo então diz que eles devem voltar para sua sede, já que o comandante mal consegue se aguentar. É então que vemos Juja dizendo para Lord Bragg que talvez seria uma boa opção deixar os Saiyajins vivos, pois um deles tem o perfil que eles estavam procurando, para assim o Lord se tornar o mais poderoso do universo. E graças a isso, ele recebe permissão para ir verificar por ele mesmo. O Imperador recebe a notícia que o comunicador de Bardock foi destruído e parece que as coisas estão ficando feias lá. Ele é aconselhado a levar reforços, só que ele diz que não vai adiantar de nada e que ele mesmo vai dar as caras por lá. Agora sim, Bardock mal se levanta. Ele já recebe uma visitinha do Juja. Bardock mal pode acreditar que seja ele mesmo. E isso estranhamente começa a atormentar o Bardock. É então que vemos Zephyr todo arrebentado na neve. Eu acho que ele é tipo um novo Vegeta. Um cara que era muito poderoso, orgulhoso, mas infelizmente quando tá na treta, acaba acontecendo várias merdas. É então que ele parece ter um remédio na mão dele, e ele se lembra das palavras daquele Saiyajin mais velho, dizendo que a velha Nesimir tinha tudo planejado. Ele toma um remédio que meio que funciona como se fosse as sementes dos deuses. É então que ele se sente diferente, e se lembra do que dizem sobre os Saiyajins, que quando eles estão próximos da morte, o seu poder aumenta 10 vezes. 10 vezes pelo menos nessa animação. E é então que ele confirma que os boatos são verdadeiros. Parece então que eles não tinham ainda certeza do poder do Zenkai, que é a habilidade dos Saiyajins, que permite aumentar drasticamente o seu poder, após se recuperar de ferimentos fatais. Quanto mais ferido o cara fica, mais forte ele se torna, ao se curar. É uma característica do roteiro para impulsionar o poder dos personagens. O Vegeta usava muito isso na saga Saiyajin, até mandando o Kuririn ferir ele para ele se recuperar mais poderoso e poder enfrentar os inimigos. Enquanto isso, o Lord tá na sua cadeira, muito estilosa, que mostra o universo. Ele não fica nada feliz de saber que os Saiyajins têm um remédio para curar os ferimentos. Olha, sinceramente, esse negócio de Saiyajin com remédio é um absurdo. No meu governo, o guerreiro bom é o que espera o Sui Celestial abrir vaga depois de levar um Kamehameha na cara. Só que Juja diz que esses remédios são muito escassos.
Afinal, ele fazia parte da equipe dos Saiyajins. Bom, o que interessa é o Bardock. O outro pode ser jogado pras traças. E é aí que um voluntário verdão diz que vai fazer esse trabalho. Lumei acaba subestimando o Zenkai dos Saiyajins. Enquanto isso, o Bardock está tentando entender se ele realmente viu o Juja ou se ele só está ficando louco mesmo. Também depois de tanta pancada na cabeça. Mas se realmente era ele, Bardock diz que ele vai pagar pelo que ele já fez com ele. Ao que tudo indica, eles já têm um passado junto. E acaba que Zephyr, o Saiyajin amarelo, é novamente encontrado. É então que o Verdão percebe que ele está muito confiante para um cara que acabou de ser atropelado. E é então que Zephyr está pronto para usar os seus novos poderes. E a batalha se inicia. E apesar da batalha estar muito bem equilibrada, Zephyr precisa tomar muito cuidado, pois ele sabe que não tem ideia do que pode estar aguardando ele. Então preservar as suas energias é essencial nessa luta. E como os caras não aguentam ficar só na porrada, eles começam a usar as rajadas de Ki, até o momento que os dois lançam um golpe ao mesmo tempo, fazendo aquela competição de Ki, pra ver quem é o mais poderoso. É então que o Verdão aumenta ainda mais o seu poder. Enquanto isso, Lord Berg se pergunta se eles encontraram finalmente um Saiyajin compatível. E Juja confirma que sim. E eles dizem que com ele, eles vão conseguir despertar a sua força. Mas eles parecem estar se referindo àquela pessoa que está preso na câmara. Então que o Lord Berg ordena que eles não deixem o Saiyajin sair daquele mundo. Eles dizem que foi muita sorte o Saiyajin ter vindo até eles sem eles terem que voltar pro planeta Vegeta. Ou seja, aquela visitinha que eles fizeram, onde mataram o pai do Imperador, não foi à toa. Eles não estavam só procurando guerreiros fortes, estavam procurando um Saiyajin poderoso para poder fechar essa missão. E é então que eles percebem que uma nova nave pousou no planeta. Meu Deus do céu, não tem nenhum tipo de segurança nesse mundo, não. Todo mundo entra e sai na hora que eles quiserem. Tá difícil mesmo, hein? Mas eles já mandaram o comandante Chico pra resolver essa merda aí. Sabe quem estava na nave? O Imperador Vegeta. Ah, saiu do troninho e foi resolver a parada ele mesmo. Agora sim. E o Chico já chegou lá pra receber o nosso Imperador. É, o elemento surpresa ele não tem mais. Já Zephyr ainda está vivo e decide acabar com esse cara o mais rápido possível, antes que outro inimigo acabe aparecendo. Ele gostaria de poupar forças para os próximos adversários, mas o Verdão não deixa escolha para ele. E mano, Zephyr sai voando que nem um avião. E esse som de avião é dele mesmo, não é zoeira minha não. E esse modo avião dele é poderoso mesmo, ele começa a arrebentar o cara. O zoinho dele tá chega brigando. Enquanto o Saiyajin avião amarelo está caindo na porrada, bora ter um pouco de respostas aqui nessa trama. O gordaço aqui pergunta se o encapsulado é tão poderoso assim mesmo. E Juja diz que sim, e que encontrou esse cara no mundo dos Saiyajins. Ele diz que naquela época não existiam tantos Saiyajins, e o clima também era diferente. Por isso ele conseguia preservar o corpo desse cara sem precisar de equipamentos ou qualquer outro tipo de fonte externa. Mas aí que os Saiyajins começaram a funufar, começaram a procriar que nem coelhos. E com o tempo o aquecimento do mundo foi acontecendo também, o que significava que o corpo preservado no gelo estava correndo perigo, pois a única coisa que estava salvando o cara da morte era esse estado de preservação. É então que ele se manda com o corpo congelado para esse mundo também congelado, conhecido como Iceberg. E hoje ele está nessa cápsula de cura, mas logo ele estará andando novamente sobre a Terra e vai estar junto desses parças aí. Enquanto isso, o Imperador Vegeta logo percebe que o Chico é um daqueles caras que está tão entediado que o único objetivo de vida é enfrentar um adversário realmente forte. E é isso que ele vai ter. Cara, realmente esses Saiyajins antigos são poderosos pra caramba. As cores e as animações das explosões de energia estão um espetáculo nesse anime. Enquanto isso, Zephyr ainda continua a sua luta. É chute pra rachar o crânio. Porrada, rajada, até que chega um momento que o Verdão toma uma rajadona de Ki. Isso faz ele perceber que o Zephyr não é qualquer um. E é então que ele decide usar a sua técnica secreta. E é então que ele concentra uma esfera de energia gigante. E Zephyr já fica com a sua cueca toda borrada. Só que ele não usa para atacar Zephyr, e sim para absorver
toda essa energia, alcançando o que parece uma nova transformação. Então que temos um flashback, onde mostra Juja andando com esse misterioso Saiyajin. Eles se aproximam de uma caverna, a caverna onde estava Bardock, quando ele ainda era criança. E olha o pai do Bardock, ele é igualzinho o Gohan. Então caramba, a genética dos Saiyajins é forte. O pai do Bardock parece o Gohan, o Bardock parece o Raditz, filho do Bardock. O Bardock foi quem deu a cara pro Goku. O irmão mais velho do Goku, Raditz, parece com o avô deles. E o filho do Goku, o Gohan, parece com o pai do Bardock, ou seja, o bisavô de sangue do Goku. E o Goten tem a cara do Goku. É então que o pai de Bardock manda ele se esconder. E por algum motivo, o Saiyajin atravessa o braço no pai de Bardock. Nessa altura do campeonato, tudo indica que esse Saiyajin misterioso é o próprio Yamoshi. Vocês sabem que tem aquela piada que o Yantia é muito parecido com o Gohan. E o pai do Bardock parece muito com o Gohan. E ironicamente, a morte que ele teve parece muito a cena do Android 20 atravessando o braço dele no Yantia. Olha aí uma referência legal aí. Então que eles matam o pai do cara, deixam ele traumatizado e ainda deixam uma cicatriz de brinde na cara do Bardock. E você vê que a personalidade do Bardock é pura disciplina. Ele falou que vai fazer a missão primeiro e só depois ele vai se concentrar na sua vingança. O cara tem controle emocional, é conscientão e bem centralizado. Só não pode falar que ele bate igual uma criança. Enquanto isso, pra Zephyr, a coisa ficou preta. A noite chegou mais cedo, porque o raio de sol ali absorveu a luz do dia. Como ele fez isso? Como esse poder funciona? Eu não faço a menor ideia. Será que ele sugou a energia do sol, mano? Ou os raios do sol, quando chegam perto dele, são absorvidos? E em alguma distância considerável, ainda está de dia. Deve ser isso daí. Então que Zephyr tem que dar o seu máximo logo no início da luta. E se a luta se estender demais, é caixão e vela preta pra ele. Mas então o cara passa a linguinha nos lábios que distrai o nosso avião amarelo. Ai, que delícia! Toma um socão. E é então aí que ele vai descarregar uma rajada no cara. Mas então ele percebe que foi tudo em vão, porque o mano ali absorveu toda a energia e a luz igual um buraco negro. E ainda por cima aumentou o seu poder. Enquanto isso, o soldado que apanhou pro Bardock tá lá choramingando e o Juja tendo que ouvir essas palhaçadas. Mas então o cara fala algo interessante. Ele diz que tava ganhando a luta, até que em um momento do nada, o cara aumentou o seu poder a um nível espantoso. E ficou com o cabelo dourado. Então que o Juja já fica felizão. E conta pra ele que os Saiyajins são conhecidos por terem várias transformações. E se ele tá assustado, ele devia saber que na cápsula de cura tá o mais poderoso Saiyajin que já existiu. Confirmando com todas as letras que aquele cara era o Yamoshi. E então que ele diz aquela história que a gente já conhece. Yamoshi se rebela contra os Saiyajins da época e com a ajuda de 6 parceiros, ele consegue chegar na transformação de Deus Super Saiyajin. Mas tinha tanto inimigo atacando que ele acabou se ferrando. Tentou fugir e acabou caindo no gelo, ficando congelado igual o Capitão América por todo esse tempo. Eu entendi a referência. E aí que acontece uma incoerência, ou eu não entendi direito. Juja diz que tem séculos isso. Só que então isso significa que Bardock tem mais de um século de vida, já que ele era criança quando o Yamoshi ainda não estava congelado. Ou não era o Yamoshi ali? Fica a pergunta no ar. É então que Juja diz que ele pode despertar o Yamoshi novamente com o sangue de algum descendente direto dele. Nesse caso, o Bardock. Lord Berg quer usar o poder do Yamoshi para se tornar o cara mais poderoso do universo, tendo ele sob controle, porque acima dele ainda existe 2 guerreiros muito poderosos. Nesse caso são Majin Buu e Bills. Mas aí o vacilão escuta toda essa história e ainda diz que vai se vingar do Bardock assim que ele se recuperar. Ou seja, o cara vai passar por cima do esquema todo, mas tá pedindo pra morrer. Tomou na jabiraca. Ai, que burro! E é isso mesmo que acontece. É CPF cancelado, justa causa do trabalho, e vai procurar outro trampo lá no inferno. Enquanto isso, Bardock sente a presença de 2 seres lutando. Eu estou sentindo uma treta! E quando ele chega perto, vê que é o Imperador Vegeta trocando porrada. E o Imperador percebe que a pele do oponente é meio estranha. Algo está acontecendo. E o Ki do cara tem uma energia demoníaca. É o diabo! E a áurea negra dele é muito ameaçadora. Só que se você perceber, essa gosma negra aí é o mesmo efeito de poder que o Juja usou para se teletransportar. Com certeza deve ter uma ligação entre eles. Mais do que só servo e subordinado.
e ele já vai querendo amassar a cara do Imperador. Em um momento da batalha, o cara dá um golpe no chão e a gente vê que a neve tava muito suja, porque sai mais nuvem negra do que a própria neve. Tanto que o cara usa isso de cortina de fumaça pra ficar escondidinho, mandando ataques no Imperador, que vai se desviando. E é então que chega uma voadora, e o Imperador agacha. Mas aí que tava o truque. Ele toma um cascudão na nuca, que enfia a cara dele no chão, e é agora que com certeza o dentista dele vai ficar rico. Então o inimigo carrega o Ki, gira sem necessidade alguma, e acerta um super golpe. Meu Deus, alguém ajuda o Imperador. E o Bardock vai ajudar mesmo, e acerta um socão no inimigo. Agora o cara tá ferrado, porque são 2 contra 1. Só que não. É aí que o Imperador soca a cara do Bardock. E ele diz: não interrompa a minha luta. Eu não pedi em nenhum momento a sua ajuda. Não faça isso novamente. Mano, depois dessa eu ia embora e deixava o cara se ferrando. Mas eles se entendem, né? São Saiyajins. E é então que o Imperador Vegeta manda um ataque de Ki no seu inimigo. E o cara, lógico, que revida. E os dois ficam fazendo aquela disputa de poder. Mas então ele percebe que uma tal de maldição está se dissipando. E ele acha que isso se deve porque ele está lutando contra um Saiyajin. Então fica esse mistério no ar. Ou seja, realmente essa gosma negra tem alguma coisa a ver com o Juja. E o cara chamou isso de maldição. Deve ser uma forma de manter os caras sob controle ou de aumentar o poder deles. Mas estranhamente esse poder começa a reagir a uma luta contra um Saiyajin. Com certeza é a ligação entre o Juja e a Moshi. Enquanto isso, o Iluminado e o Zephyr mandam ataques ao mesmo tempo. Mas o Lumen desvia o próprio ataque só para poder absorver o golpe de Zephyr. E é então, só então, que o gênio consegue raciocinar que ele não absorveu só a luz ambiente. Ele também absorve a luz dos ataques e fica mais poderoso com isso. Gênio! Gênio! E é então que ele manda a frase: mas ele é mais forte do que eu em combate corpo a corpo. Minhas bolas só o fortalecem. Então ferrou, né? Quanto mais culhão você tem, mais forte o cara fica. Zephyr começa a ficar pressionado com os ataques do inimigo. E é então que ele tem uma ideia do que ele pode fazer. É danadão mesmo. Ele vai mandar uma rajada de Ki pro otário tentar absorver. E é então que ele vai ficar com a guarda baixa, só absorvendo. E aí Zephyr vai chegar por trás e mandar outra bola de energia. É então que ele manda a rajada de Ki. E o cara se prepara para absorver. E então Zephyr já sai atrás dele e manda o golpe pelas costas. E mano, 2 bolas de energia de uma vez o cara não vai aguentar não. Só que aí o verme insolente consegue se desviar, aparece atrás do Zephyr e acerta ele. Meu Deus, nada dá certo contra esse cara. E você acha que o cara ia deixar passar? Ele já vai de cara na bola de energia e absorve ela toda. E é então que Zephyr já se desespera. Já começa a pedir desculpas pro Imperador, falando que fracassou, que falhou, mesmo sendo um guerreiro de elite e tudo mais. Só que aí que algo estranho começa a acontecer. E começa a sentir uma sensação diferente e um sentimento estranho. É então que algo está acontecendo e parece que o resultado da batalha vai ter uma grande reviravolta. O cara diz que chegou no limite máximo dos seus poderes e o seu corpo no momento está emitindo não sei quantos mil de raios brutos. E o cara começa a falar o quanto que ele é brilhante, maravilhoso como o sol. E aí que Zephyr começa a dar risada, porque para ele está parecendo mais a lua. Os raios que ele está emitindo são exatamente os raios que os Saiyajins precisam da lua para poder se transformar em Ozaru, aquele macaco gigante. E mano, como que ninguém avisa esse cara para ele não usar a técnica secreta dele, porque ele vai soltar energia que os seus inimigos Saiyajins usam para se transformar. Tudo bem que o Lord Berg comenta que não achou que o cara ia precisar usar essa técnica, mas mano, vai morrer porque não conheceu o inimigo. Parece até que não leu a Arte da Guerra, sobre conhecer o seu adversário e a si mesmo. E é então que Zephyr vira um macaco gigante. E a batalha parece que vai ter um novo destino. Infelizmente, a animação acaba por aqui. Toda essa história no total foram 6 episódios. O cara chegou a fazer o trailer do 7º EP, mas ele tem feito outras animações na frente. Então, sem previsão pra gente ver como que vai se desenrolar esse combate. Mas assim que sair, eu trago aqui pro canal.